A gente precisa olhar para o mundo e entender que existem coisas que são mais poderosas do que nós, que a natureza não cede exatamente ao nosso pensamento. Na verdade, boa parte do nosso sofrimento decorre disso, porque eu planejo um futuro e quando ele não acontece, eu sofro para desfazer os planos que eu tinha feito, seja com o que for. Né? Se a gente pensar mesmo nos maiores sofrimentos, desastres naturais e tudo, eu construo minha casa, etc. Pronto, ela está no terreno firme, vem um terremoto e derruba aquilo e eu sofro com isso. Porque eu imaginei que aquela casa iria ficar para sempre e ela não fica. Então eu preciso acreditar que tem forças que são maiores que eu, não só fisicamente, mas moralmente, que estabelece uma forma de convivência, uma forma que a gente interaja. E eu quando olho para a natureza, eu digo, com certeza, a gente nasceu numa espécie que, se não fosse a cooperação, ninguém estaria vivo. E a gente inventa essa história de que todos estão competindo com todos, mas isso é só uma fantasia nossa. A segunda lei é a própria lei do trabalho. Desculpe, não vou me perder nisso, não, mas vamos dar uma passadinha rápida nelas. O que é trabalho? Qualquer transformação que eu faça em qualquer coisa material é trabalho. Eu transformo o mundo assim como os animais também trabalham, assim como todas as forças da natureza trabalham modificando o ambiente que se vive, cada vez tornando ele mais adequado às situações, buscando a tal harmonia que eu falei. Lei de reprodução. É muito interessante que nesse planeta, né, a gente tem alguns seres ainda que reproduzem assexuadamente, então eles podem nascer, crescer, reproduzir e morrer sem precisar de nada. Eu sempre brinco que a invenção do sexo embutiu mais um item nessa história. Eu preciso nascer, crescer, conviver com alguém que é diferente de mim, e aí todo, né, esse bimorfismo sexual traz muito isso. A gente precisa aprender a conviver com alguém diferente para poder reproduzir e morrer. Se a gente não aprende a conviver com alguém diferente, simplesmente a gente não consegue nem completar o ciclo vital. Então, a lei de reprodução é importantíssima e a gente precisa estar atento a ela também. E, obviamente, assim, eu não estou falando da questão só das famílias biológicas. Quando eu tenho todas as outras famílias que são formadas por qualquer outro laço de parentalidade que exista, elas têm a ver com a reprodução da cultura para a próxima geração. Então, não é só uma questão do sexo que tem a ver com reprodução. Eu ser o depositário do conhecimento e passar isso adiante é importantíssimo. A gente rediscutir a doutrina espírita em função dos conhecimentos atuais para que a próxima geração possa recebê-la desse jeito é importantíssimo. Isso faz parte da reprodução, inclusive da cultura. A lei de conservação, né, que no fim das contas tem a ver com a gente, eu já falei dela de certa forma, eu preciso trabalhar para que as coisas se mantenham, a matéria se desfaz, né, a questão da entropia, ela tende a se desfazer. Eu tenho uma camisa que tem o nome entropia escrito nela, e eu fui no aniversário e uma menininha virou para mim e perguntou: o que é isso que está escrito na sua camisa? E eu expliquei para ela, falei, é que o universo está se desfazendo. E ela ficou olhando para mim de uma forma muito assustada. Mas é isso, o universo está se desfazendo no sentido material. A matéria em si vai ter um fim, a matéria é datada de alguma forma, ou ela vai colapsar no novo ciclo, ou ela vai simplesmente se espalhar até não conseguir mais produzir nada, nenhum trabalho. Mas o universo material é parte do que a gente vive. É a primeira parte da nossa jornada. Ele literalmente traz as condições necessárias para a evolução do princípio inteligente até chegar a um espírito puro, que não precise mais da matéria para evoluir. Né? A gente sempre fala do espírito puro, da perfeição, e pensa como se fosse uma chegada. Ela não é chegada, ela é a saída de um ovo. Eu vou deixar de precisar da matéria e vou passar a trabalhar em outras coisas. Se a gente pensar na história que a gente conhece, que há 4 bilhões e meio de anos o sistema solar começou a ser formado e já havia um grupo de espíritos puros trabalhando na formação desse sistema solar. Então, vocês imaginam que eles estavam há 4 bilhões e meio de anos mais adiantados e Jesus resolveu vir dar uma canja aqui no nosso jardim de infância e explicar as leis, né?
É bom a gente sempre pensar nisso. A lei de destruição, não tem jeito, os ciclos da natureza, todos eles terminam necessitando de uma destruição. Se a gente simplesmente só criasse as coisas, elas iriam se acumulando até esgotar todos os recursos. Então, elas precisam ser transformadas em outras coisas, e transformar alguma coisa é destruir o que era e criar o novo. Então, ela existe. A lei de sociedade, que é claro que eu vou falar muito mais depois, a lei de